Olá! Então o vídeo de hoje é sobre a dúvida do Emerson. E antes de começar, eu vou pedir para você dar aquele like, para você se inscrever no canal, vou deixar o link aqui. Obrigado! Então o Emerson, ele tem uma dúvida, né? Ele tem uma planilha com 4 colunas, sendo mês do ano, valor de compra e 2 de nome. E os nomes em cada coluna, elas são diferentes, não são o mesmo nome. E ele quer saber se, quando ele fizer a pesquisa por um nome, ele consiga saber o valor total de compras, pesquisando o nome nas 2 colunas. E também ele quer saber como fazer para pegar os valores dessa coluna valor de compra, colocar um peso maior multiplicado por 2. Espero esclarecer sua dúvida. Qualquer coisa, deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos assistir? Olá pessoal, então vamos à dúvida do Emerson. Então o Emerson tem uma planilha com 4 colunas, uma para a coluna do mês, outra coluna de valores e 2 colunas de nome. Sendo que o nome que tem em uma coluna não tem na outra. E aí ele quer saber, consultando as 2 colunas, a compra que foi, né, o valor de compra, né, realizada por um determinado nome em um determinado mês. Então, tem aqui a planilha com as 4 colunas, mês, o valor de compra, uma coluna de nome, outra coluna de nome. E aqui, ó, os nomes não repetem na outra coluna. O que eu vou fazer? Vou criar uma nova planilha. Vou chamá-la de consolidado. Vou começar pelo cabeçalho. Aqui, nome, mês, valor total de compra. Valor total comprado. Pronto. Tá. Agora, esses 2 campos aqui, a gente vai digitar na hora. Tá? Eu não vou digitar, não vou colocar fórmula nenhuma aqui. E agora, no valor total comprado, é onde eu vou inserir a fórmula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma pesquisa se o nome realmente existe na primeira coluna de nome. Caso ele retorne falso, quer dizer, sem erros, né? Ele encontrou o nome, ele vai fazer a fórmula e mostrar o resultado aqui. Se ele der erro, ele não encontrar o nome, ele vai para a segunda etapa. Então, a segunda etapa eu vou ter que fazer também essa comparação, verificar se existe o nome na coluna 2 de nome. Ele encontrou o nome, então ele vai fazer a soma da compra. E se ele não encontrar na segunda coluna, aí ele vai retornar nenhum registro encontrado. Então, começando. Então, vou começar com a fórmula if. Vou utilizar agora a fórmula isError, porque eu quero saber se quando eu fizer o meu VLOOKUP, se ele vai gerar algum erro, tá? Se ele vai encontrar o nome ou não. Então, VLOOKUP, o meu pesquisa aqui o campo nome, o intervalo, que vai ser aqui todo o meu campo de nome 1. Como eu estou utilizando só a coluna de nome, é a coluna 1 que eu quero pesquisar. E aqui é false. Pronto. Ali é false. E agora, então aqui, né, fechando o parênteses do isError, igual a false.
Então, essa é a primeira comparação. Pesquisa aqui na coluna, primeira coluna de nome, e verifica se encontra. Se encontrou o nome, vai fazer uma ação. Então, vou fechar aqui e vou começar aqui com a ação. Então, eu vou fazer um SANIF. O primeiro critério do SANIF é o intervalo, né? Na verdade, não é só SANIF, é SANIFs. Então, o primeiro critério do SANIFs é um intervalo de soma. Então, vou vir aqui, vou pegar todo o valor de compra. O intervalo de critério agora é do campo nome. Então, vou utilizar aqui toda a coluna aqui do campo de nome 1. O critério é o nome. E agora partir para o 2, que é o mês. Então, critério, intervalo de critério, que vai ser toda a coluna de mês. Ponto e vírgula. E agora o critério, que vai ser o mês. Ok? Então, agora eu já acabei toda essa primeira parte. Então, o que foi feito aqui? Encontrou o nome? Verdade. Então, mostra o resultado da somatória do valor de compra nesse determinado mês que eu digitei aqui. E agora, vamos para a parte 2. Ele não achou o nome. Então, o que eu vou ter que fazer? Esse mesmo processo, igualzinho aqui, tirando a coluna aqui, que eu vou ter que mudar para a coluna de nome 2, para que ele faça, se ele localiza esse nome na segunda coluna e fazer a somatória. Então, para ficar mais fácil, eu vou copiar tudo isso aqui. E aqui eu vou colar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que alterar aqui para a coluna de nome 2. Então, onde está o C ali, eu vou mudar para D. Pronto. Foi feito. E agora, se ele achou o nome, ele já vai fazer a conta. E se ele não achar o nome em nenhuma coluna e nem outra, só para ficar com relação à formatação melhor, eu vou acrescentar aqui nenhum registro encontrado. Finalizei, vou finalizar o parênteses do primeiro if, o do segundo if, e vou dar um Enter. Tá, por que ele deu nenhum registro encontrado? Porque não tem nem o nome e nem o mês. Então, começando. Primeiro nome, vou pegar aqui o do Pedro. Então, vou pegar, eu quero saber o que o Pedro comprou em janeiro. Vamos começar em dezembro, né? O que o Pedro comprou em dezembro. Ele comprou R$800. Vamos verificar. Ó, Pedro comprou Pedro e Pedro. R$800. Foi o que mostrou ali. Agora, o João. Vamos verificar o João. Quanto que ele comprou em dezembro? 120. Então, o João comprou 100 aqui, mais 20 aqui, 120. Então, tá certinho. E se ele, por um acaso, se eu digitar algum nome que não tenha em nenhuma das duas colunas, ele vai retornar com nenhum registro encontrado.
Mais uma outra observação, só por curiosidade, né? Caso você queira redigitar tudo, né, nesse segundo if aqui, e vir escolher o intervalo manualmente, não tem problema, tá? Aí fica a seu critério. E a segunda parte da dúvida dele é que ele gostaria de pegar os valores da coluna de compra e jogar numa outra planilha com peso 2. Tá. Nesse caso, Emerson, como que a gente vai fazer? Vou criar uma outra planilha aqui. Chamada peso 2. Vou colocar aqui o valor de compra com peso 2. Eu não sei se você vai querer os outros valores, né? Mas aqui, cara, para fazer isso, a gente vai ter que fazer isso. Ó, igual, vou lá na minha planilha matriz. Vou selecionar a primeira célula no meu valor de compra, vezes 2. E aí, eu baixo, né, pela quantidade de células que eu tenho aqui. E é isso, aí eu passo ela toda para cá com esse valor. Se você, por um acaso, quiser fazer o mesmo processo com os outros campos, né, aí você pode fazer. Ok. Certinho, Emerson? Espero ter te ajudado. Peço para que dê aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo. Agradeço por ter assistido e até mais!